tudo bem. Doctor Who. Hey! Doctor Who. Nossa, mas tá muito... The TARDIS. So here we go again. Estamos aqui de novo, de volta, com roupas diferentes e o mesmo chá. Ah, nerd! Seja bem-vindo para mais um vídeo. Toda vez! Jesus! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo sobre Doctor... Ou como diria Perry, Doctor... Eu não só lembro do sotaque na segunda sílaba, é muito bom. Doctor... Vamos continuar esse nosso papo sobre o Doctor Who clássico. Agora para falar dos doutores. Cada um dos 7 doutores, porque o Paul McGann, ele é ali do hiato. E eu não botei nem na lista das companions. A gente vai fazer um vídeo, se já tiver no ar, tem um cardzinho. A Grace. A gente vai fazer um vídeo sobre os companions e eu não coloquei ela porque ela tá no hiato, então assim... Se a gente um dia fizer um vídeo sobre companions em geral e tal, aí a Grace entra. Bem, Doctor Who clássico, 1963 até 1989, 26 temporadas, começando com Anna Little Child, terminando com Survival, ironicamente, não sobreviveu. Não sei porque eu fiz essa introdução toda. Eu me perdi no meio. Mas agora você poderia introduzir o seu like no vídeo. Então sentamos ali no nosso sofá na sala para ver Doctor Who e nós conhecemos o primeiro doutor, interpretado por William Hartnell. Que eu tava muito de todos os doutores, era o que eu mais estava curioso para conhecer, porque eu já conhecia suas encarnações futuras, eu queria ver como começou. O original, que chama. The original, you might say. Levei um choque, porque eu conheço o doutor falando: abaixa essa arma, a vida acima de tudo, eu não sei o que lá. Levanta essa pedra. E mano, eu conheço aquele velho rabugento que Não fala assim do vovô. Temos um problema. Não. Vamos matar. Mata com uma pedra. O cara queria matar com uma pedra. Anos 60, programa pra criança. Em defesa dele, já tava morrendo. O cara tava atrasando eles. Ele queria adiantar o processo só. Mano, debochado. Ele só tava querendo desenhar a Tardes. Rabugento, autoritário, debochado, mentiroso, manipulador. É sua interpretação. É o cara que fingia que a Tardes quebrou pra poder explorar o planeta. É o cara que sequestrou os primeiros companions. Ele é brincalhão. Mano, ele sequestrou os companions. Eles iam sair dali. Eles não podiam fazer nada. É o cara que a gente tá... Mano, a gente vê o Tennant falando: vocês humanos são maravilhosos, são gigantescos, são incríveis. É o 9º doutor falando: a humanidade tem muito ainda pra crescer. Pode ver, e é o primeiro falando: eu não gosto desse planeta. Eu tolero esse século, mas eu não o aprecio. You're treating us like children. Am I? The children of my civilization would be insulted. Your civilization? Yes, my civilization. I tolerate this century, but I don't enjoy it. E eram os foras, tipo, o tamanho da sua ignorância é o tamanho da minha curiosidade. Eu não lembro. I know that free movement in time and space is a scientific dream I don't expect to find solved in a junkyard. Your arrogance is nearly as great as your ignorance. Will you open the door? Open the door! Era um negocinho que ele dava no chacha. O dele era... Não, mas a gente tem que contar isso, é muito bom. É muita coisa pra falar É a melhor primeiro. piada da série. Não. Tem um companion dele, que o nome dele é Chesterton. Ian Chesterton. O primeiro companion. Só que na época, como a gente já comentou lá no outro vídeo, vai lá e vê, eles não podiam gravar de novo. Então o Hartnell às vezes O Hartnell já tava doente. Só que ele conseguia manter o personagem e fazer a cena acontecer, mesmo errando tudo.
Então tem um episódio que ele fala Chesterfield. Ele fala tipo, Não, primeiro, Chesterfield. ele nunca acerta. Ele sempre... Ele desiste. sempre erra. Ele sempre fala um xaxaxão. Mas nesse ele falou Chesterfield. E aí ele falou Chesterfield. E aí a outra companion virou e Bárbara. falou Chesterton. Pra corrigir ele. E aí ele vira pro Ian e fala, tá te chamando aqui. Mano... Era muito bom como, te como ele era chamando rápido. aqui. Aquilo tinha uma cara de ter sido improvisado. Era muito bom. Era muito bom. O Hartnell foi um carisma que eu não esperava. Não. Era gostoso de ver, era divertido, ele era Tinha engraçado. muita coisa pra pegar também. E é engraçado porque ele é o mais velho. Eu não lembro se ele é o mais velho, acho que não. Não. Mas era muito bom que eu via e eu falava pra ela o tempo todo, gente, ele é um bebê. Ele é uma criança, ele tinha 300 E é ou engraçado. 300 e poucos anos só. 200 e pouco. 200 e pouco. E é engraçado porque ele era o vovô. O grandfather. E ele começa com esse Time Lord muito parecido com o mestre, com um pouco de escrúpulos. Inclusive, eles se vestem igual. É, Eu nunca tinha reparado isso, é o mesmo penteado. E ele Eu não termina consigo desver. como realmente um cara mais flexível, Sim. que entende, porque no começo, se não era do jeito dele, ele fazia birra. Ele é muito arrogante. Ele é também. muito Mas arrogante. eu gosto muito disso. Eu gosto muito disso. Disso nele. Ele tinha uma cara de pau. A cara de pau dele Era o muito. melhor. E era. Quando já passou, acho que algumas temporadas que ele já tava começando a admitir erros, mesmo assim ele se mantinha. Era tipo. Aconteceu. Eu errei. E por minha culpa, todos vocês vão ter que pagar o preço e tudo mais. E aí, sem querer, o plano dele deu certo. E ele mandava a Bárbara. Deu certo! É claro que deu! Vocês E duvidaram vocês de mim? duvidaram! Eu tinha o controle! E era muito bom, porque várias vezes ele fazia um rolê e os companheiros ficavam meio perdidos, tipo, mas você não falou isso? Ele, eu menti. E era muito bom. Era tipo, eu menti. Simples assim, ué. E ele fazia muito isso quando eles estavam em Scarrow, que escalonou muito o problema e uma hora ele só virou: não, vamos embora. Não podemos ir, doutor, mas a tarde foi... Não, eu que peguei o negócio da tarde pra gente explorar, mas tá aqui no meu bolso, vambora. E tipo, sabe? Dava pra ir. Mano! E ele foi o primeiro doutor que quase casou porque bebeu café. Ele foi o primeiro a ficar noivo, numa lista extensa de noivados e casamentos do doutor. Não. Cara, o Hartnell foi muito especial. Ele é muito especial. O cara queria matar com uma pedra a Susan, falando no primeiro rolê, primeira viagem da tarde, primeiro arco. E aí a Bárbara e o Ian foram, não sei pra onde, e ele segura a Susan. Não, vamos voltar. Vai, para! Não podemos! Eles, não, deixa! Ué, vambora, tá resolvido! Ele não queria ir pra casa, deixa eu morrer. E aí que tava meu primeiro... Eu via no Ian muitas das características... Tu tá segurando o choro, não tá? Já falou que é teu preferido? Eu via muito no Ian das características que ele ia ter no futuro. O Ian impactou muito o doutor, muito. Talvez por ele... Principalmente quando ele aprendeu a falar o nome dele. Talvez por ele achar que realmente o Ian era um ignorante, um nada, um pequeno perto dele, como ele falava. Eu sou incrível. Eu sou inteligentíssimo. Você é o quê? Você é limitado. Você é Esses um humanos, bosta. Você é um humano. E o Ian tava ali. Ele lutava pelo outro ali. O cara que queria matar ele lá no primeiro arco, ele voltou pra ajudar e tudo mais. E o doutor com uma pedra pra matar esse cara. E aí o Ian, o que você tá fazendo? O que você tá fazendo? E ele tem a cara de pau de mandar: não, eu só queria desenhar no chão com a pedra o caminho de volta pra tarde. E os vícios de linguagem, né? O modo de falar do Hartnell é muito bom, encantador. Era muito bom. Do nada ele mandava um... my child. Cativava. Era realmente alguém que você gostava de viajar. O Dalek. O Dalek... que eu falei no outro vídeo. Que ele no arco do museu... Não. O Dalek. Help us! Quando ele conhece o Dalek. Primeiro arco. Não, segundo arco, que era do Dalek.
No fim de tudo, outro choque que eu tive, que eu não imaginava aquilo, o Dalek chegando pra ele falando, cara, o negócio é o seguinte, Ajuda a gente. ajuda a gente, porque Pelo a gente tá amor de Deus. precisando, a gente só tá lutando pra sobreviver. E ele faz exatamente assim. Não sei! E mesmo se eu soubesse, eu não faria! O Dalek, ele abaixa aquele negócio, aquele visorzinho. Eu chorei de tantas formas nesse episódio. Ele... foi muito legal ver o Doutor Esse é conhecendo um o dos meus Dalek, preferidos mano. também. Eu não lembro, foram muitos arcos. Eu pensei em fazer uns negócios aqui sobre quais a gente mais gostou, mas isso tem que ser com pesquisa para um outro vídeo. Porque é muita É coisa muito a gente arco. não lembra. Eu só lembro de The Age Vamos of pro Destruction que eu segundo. amei. A gente se perdeu no primeiro. E aí ele, rapidinho, ele fez os primeiros discursos foram dele, muito lindos. O discurso de quando ele deixa a Susan, Um pouco inúteis. Às vezes. mas de quando ele deixa a Susan. Bom, Você viu 2 vezes de novo esse discurso, tu chorou. agora, One day, I should come back. Yeah, I should come back. ele só podia ter deixado o sapato dela. Que Isso foi muito vacilo deixar engraçado. a garota no Ele- meio do fim do mundo sem sapato. Ele não pergunta pra ela, mano, se ela quer. Eu não sei porque que ele nunca voltou, mas enfim. Cara, mas né, ela ia responder o quê? Ela não ia abandonar o velho. O outro discurso de quando ele tá sozinho, muito bonitinho. É, só que bem inútil. Foi no último, mas foi divertido pra caramba. Ele tá quase chorando, falando, não tem mais Ian, não tem Bárbara, tem minha neta. Todos se Esse foram. A gente viu, tipo, o lado emocional dele, né? Porque ele tá sempre, tipo... não me preocupo com ninguém porque eu sou maior. Mas esse a gente viu que ele sentiu, sabe? E pra encerrar sobre o Hartnell, 2 coisas. Ver o doutor curioso, ainda querendo explorar, com tesão. Ele chega em Scar, o que é isso? Eu não conheço esse planeta. Esse minério, deixa eu pegar esse minério. E isso ele não tem mais, porque ele já tá velho no Mas New ele Who. não tenta beber nenhuma água borbulhando, né? Nunca vai Realmente, esquecer não isso. vou esquecer isso, gente. Tem coisa que... Mas vamos lá, segundo. E aí ele morre. Os Cybermen chegaram, deu aquele rolê e ele morre. E eu tava esperando um discurso, não teve discurso. Ele também tava morrendo. E aí chegou o segundo doutor, que eu tinha um preconceitozinho, Tinha. mas eu abri meu coração, porque, cara, tinham 2 doutores do clássico, que eu já conhecia eles, mas eu falava, esses 2 aqui, eu acho que eu não vou com a gostar. cara. O sexto e o segundo. O segundo me dava uma coisa de tio pedófilo. Ele tinha uma carinha que eu ficava... Não sei. Tinha uma carinha de quem faz Papai Noel no Natal. Senta aqui no meu colo pra eu te dar um presente. Não sei. E Patrick Troughton. Maravilhoso. Cara, o homem responsável por fazer a franquia chegar até hoje. Porque ele poderia ter continuado com a personalidade toda do primeiro Doutor, mas ele decidiu fazer diferente. E foi aí que se definiu que a regeneração mudava a personalidade. E o segundo Doutor é o meu preferido do clássico. Demorou pra eu admitir, mas... Demorou. Nossa, muito. Primeiro ele chegou... Aí a gente teve um problema, porque ela não queria gostar dele porque ela tava em luto. Eu tava no luto. E toda hora ele Eu tô pegava até a hoje. flauta e tu queria tacar a flauta nele. Não, mas assim... É porque o segundo do... É porque o segundo doutor, ele é como se fosse o oposto do primeiro. Porque o primeiro é todo arrogante, todo não me importa com ninguém, só com a minha neta no máximo. É, tipo... Sabe? E ele não... Ele Mas se não me encheu tinha muito o saco, também classe. abandono no fim do mundo. Ele não tinha classe, ele não tinha... Nada Ele tinha nada, do primeiro. mas ele era muito fofo. O Absurdamente fofo. que começou assim me conquistando nele foi a inteligência. Eu gostava de que ele se vestia como um imbecil, ele fingia ser um imbecil, porque ele queria... Tava com cabelo igual um imbecil. Ele queria ser menosprezado, porque aí ele pegava na armadilha. Então era muito bom que ele regenerou, tá com a roupa larga, aquela roupa esquisita dele, cabelo todo bagunçado e tal, bem. Vamos sair. Ele, não, você tem que checar ali no scanner o nível de radiação e tudo dele. Tem não sei quantos pontos de radiação, a atmosfera é isso e aquilo, não sei o que lá, e a gente ficou tipo, eita!
Ele, querido, ele brilha. tem uma carga de inteligência, tipo, muito grande. De experiência também, né? Porque o primeiro ele era muito curioso, então parece que ele veio com essa bagagem. E ele era o que o ator, o Patrick Troughton, era, que todo mundo fala que era um poço de gentileza, era o segundo. Me marcou o quão... A importância que ele dava para pequenas coisas, Então, quando ele tava já com a segunda companion, a Victoria, órfã, então, no meio dos Cybermen saindo da parede, não sei o que lá, ele chega... Victoria, como é que você tá? Como é que você tá aqui? Tá tudo bem? Não sei o que lá. Cara, isso era muito... A delicadeza com que ele fala. E outro que tem também uma característica muito forte na linguagem, né? Que a gente pega os vícios dele, do jeito de falar. Igual o primeiro. Eu não peguei, mas você ficou com ele. Gente, ele não consegue falar do segundo sem fazer essa voz. É bizarro. E aí tem... eu lembro quando ele... Oh, my world! Oh, my world! Oh, my world! E um ator incrível, porque quando ele fez o Salamander, não tinha nada de gentileza nele. Não tinha um traço do Patrick Troughton nele. Ele era totalmente um ditador. Eu lembro nos Três Doutores, quando ele chega, e aí a Joe tá perdidaça, e aí ele vai explicar pra ela o que tá acontecendo, e ele... vem cá. Então, Joe, eu posso te chamar de Joe? Ele é muito bom. Ele é muito... Mas, às vezes, dava pra ver um primeiro doutor saltando ali. Quando ele ele falava com o Jimmy. O Jimmy era o saco de pancada dele. Spaceship! Não, eles vieram de pônei. Nossa, tem o episódio que eles falam o Ice Warriors, e aí, obviamente eles são marcianos e tudo mais. Ou, obviamente, eles são alienígenas, mas, enfim... E aí os caras falam, não, a gente encontrou a nave deles. E aí o Jimmy, que é o companheiro, ele fala, uma nave? E aí o doutor, não, Jimmy, eles vieram de pônei. Foi quando você cuspiu que você tava bebendo e tudo, foi muito bom. Ele pegando na mão do Jimmy, Continua achando que era sozinha. da Victoria. Aí ele pegou a mão do Jimmy, achando que era da Victoria. E aí... Foi improviso, né? Muito bom, cara. Ele pegando e olhando assim, soltando e tipo, sai pra lá, cara. A regeneração dele foi a mais esquisita até hoje, porque ainda não estava estipulado o que era isso, então os Time Lords falando escolha o seu rosto e chegou a hora de você mudar de forma, sentenciaram ele pra morte, na real. Foi tenso. E exilaram ele na Terra, mas aquilo me pegou muito porque a despedida da Jimmy Zoe foi a mais tensa. Eu acho que foi uma das mais tristes que eu já vi. Foi horrível, nossa. Porque eles estão lá, e aí os Time Lords falam, se despeça dos seus amigos que eles vão voltar. E aí ele desiste, ele vira e começa a se despedir de Jimmy. Não, doutor, mas a gente vai fazer isso e a gente consegue porque você faz isso. Jimmy, adeus. Acabou. Cara, foi muito pesado. Pesado. Não, e o pior é porque, assim, todos os companions, tirando os que morreram, lembram dele. Enquanto você matou o Catarina. Jimmy Azul. Enfim, todos lembram dele, sabe? Todos tiveram essa experiência e ou resolveram ficar, ou tipo, alguma coisa largaram aconteceu. por macho. Mas eles tiveram essa escolha, sabe? Eles não. A Zoe e o Jimmy só voltaram como se nada tivesse acontecido. Tipo, pro tempo deles, sem lembrar do doutor, sabe? Mas a Zoe Isso mostrou muito que ela percebeu que tinha alguma coisa. Sim, isso é pior ainda. Você imagina viver com essa sensação de que algo aconteceu e você não sabe o que é. Nossa, pra mim foi pior. A liga dele é incrível, porque acho que talvez até hoje o melhor time da tarde foi a dinâmica, né? Zoe, Jimmy, doutor, ou Victoria, Jimmy e segundo doutor. Eu acho que a Zoe até mais, porque tinha o desafio dele de inteligência. Porque a Victoria, eu gostava muito dela. Não vou falar mal dela, porque eu sei que é a sua preferida. Mas ela... Não, mas é aquilo que eu sei que ela não é uma... Ela era muito suave. Ela era uma mosca morta, eu sei. Ela era muito suave. Não era mosca morta, porque... Não, a Zoe era... A Zoe ficava de 4 no console da tarde no espaço. Esse episódio é muito bom. Então, assim, é diferente, eu sei. Meu choque da tarde explodindo a primeira vez. E aí a gente vai pro terceiro. E aí é que a série começa a mudar. O terceiro eu gostei de cara. O James Bond.
Eu gostei de cara, aquele homem. Aquele homem, eu não sei falar o nome dele até hoje, John Petrin. Joãozinho. Cara, Joãozinho, um maluco de 1,90 não sei quanto, 1 ou 3. Elegante, vestido de Drácula. Eu acho que eu nunca vi um homem tão elegante. Como o doutor fala, esses são os meus sucessores. Um palhaço e um frufru. Almofadinhas. Um almofadinhas e um palhaço. Ele era James Bond deles. Foi meio que... Foi na época. A gente viu mais conceitos da série, mas assim... É o cara que ele ligou pro agente dele quando ele sabia que o Troughton ia sair. E aí ele falou, cara, vê se tu consegue pra mim aí o papel de doutor. Bora lá. E aí a surpresa foi que a BBC já tinha considerado ele pra ser o doutor. Ele era a segunda opção. O primeiro não pôde. Ai, fofo. E ele foi felizão lá. E, nossa, ele era o do Aikido venusiano. Então ele era muito bom. Ele era ativo, ele tinha cenas de muito ação. Ai! E assim, eu não achei que os arcos dele foram os melhores, né? Exatamente porque faltou tardes na não, quando ele começou foi difícil, mas, tava um pouco chato. Nossa, eu gostei dele de cara, porque eu já tinha superado o luto do primeiro. Eu tive minhas berrinhas com o segundo ali, mas acabei gostando dele no final. E o terceiro, eu simplesmente olhei pra ele e falei, de graça, eu gosto desse homem. E aí, tem a chave de fenda sônica, que ele usava mais tudo. A gente conhece o mestre. E a dinâmica dos dois era muito boa do Roger Delgado com ele, que eram amigos fora das telas. Eu sabia que isso não ia dar certo. Eu não vou falar muito da Liz, a gente fala mais dela num próximo vídeo, mas a dinâmica dele com a Joe, em especial, funcionava muito, cara. Muito. O carinho, apesar dele ser um pouco abusivo, Joe, você é burra. Você é burra, Joe. Ele tinha um pouco mais no primeiro também, nesse negócio de sinceridade. Eu vi o Homelander às vezes, Joe, a burrice tá fudendo o seu cérebro. Eram uns foras com uma classe, tipo latim, quem sabe latim, ele vira pra Joe que não sabia ler latim. Joe, você reprovou em latim como você reprovou em ciência? Tadinha. E ao mesmo tempo, era o bibelô dele. E a Joe funcionava... Cara, até com o mestre, os três funcionavam muito bem. O mestre queria levar a Joe. Era muito bom. O segundo doutor, realmente, agora... Terceiro. O terceiro... É que é ato falho, né? Que o segundo... E aí, o terceiro com o segundo também é maravilhoso. Nossa, a dinâmica dele. Eles se completam. Muito bom. E aí eles levaram isso pra fora das câmeras. Sempre que eles estavam numa entrevista ou num painel, alguma coisa, eles ficavam implicando um com o outro. E aí vem Tom Baker. Eu esperava tanto. Calma. Tom Baker, realmente, a gente teve uma hype, uma expectativa que foi criada porque eu sabia que Tom Baker é a cara de Dr. Who até hoje. Pra mim não foi. Pra mim a expectativa, além óbvio, né? Porque a gente sabe que ele é a cara, mas... O cachecol. Eu já comecei o clássico falando, vou tricotar um cachecol, por que não? Ele é icônico, né? Mas a roupa dele é mais icônica, o pra cachecolzão. mim, eu criei hype com ele quando ele entrou. Não, é porque assim, a gente imaginava uma coisa, e eu já tinha ouvido falar, não sei o que, aí eu falei pra você, ó, o quarto é maluco. O primeiro é isso, o segundo o quarto é maluco. Só que assim, todos os doutores, o segundo, o primeiro não, porque foi o primeiro, mas o segundo e o terceiro, a gente viu que eles tiveram um tempo de adaptação. Tipo, eles pegaram o doutor, dava pra ver que eles eram bons no começo e tal, mas no final deles, eles eram maravilhosos. Eles já tinham o doutor, tipo, todo pronto. No começo não, dava pra ver que dava uma pegadinha aqui, uma pegadinha ali. Mas o quarto, ele veio tipo, olha quem eu sou maluco, olha pra mim, olha pra mim. Ele veio no tipo, 220. Eita, que esse vai ser bom. Esse vai ser bom. E eu falei, nossa, mas supriu todas as expectativas no primeiro. O primeiro arco dele é chato, mas ele tá incrível. Ele tá incrível. Ele sequestra o Companion, o Harry Sullivan, como o outro. E era muito bom que o terceiro vai ali, vai ajudar a Unity, ele tem um salário que era Bess e tudo mais. O quarto queria mais que a Unity se fudesse. Então tinha tudo pra ele. Veio, nossa, quebrando tudo. É tipo, eu sou esse doutor e é isso.
e depois ele foi murchando. Então, o que acontece é o seguinte, como eu falei, a gente sabia muito dos bastidores, e aí muitas coisas se misturaram. Primeiro, ele foi murchando, até porque eu acho que fazer por tanto tempo como ele fez aquele doutor do começo não ia dar. Mas ele não durou nada sendo aquele doutor que a gente Mas esperava, aí ele tava sabe? pós-regeneração, Ele ele ficou um tava arco. pós-regeneração. Mesmo assim. Todos os doutores são mais excêntricos até... Não, eles normalmente adequar. vêm mais ou menos e depois eles encontram o personagem. Ele fez ao contrário, ele encontrou o que seria o doutor dele e perdeu. Pra mim foi isso. Assim, eu não odeio, não é o pior, odeio. eu só assim, não tenho essa hype que todo mundo tem no Não quarto. tem. E eu acho que muita coisa me irritou. Muita coisa eu achei desnecessária. Assim, o Tom Baker eu descobri, porque eu não sabia, eu achava que ele era um cara muito legal, e eu fui descobrindo que ele é um grande pau no cu. Não tem outra... Ele é uma pessoa complicadinha Ele é de insuportável. trabalhar. Ele era o cara que ele queria dirigir, ele queria escrever, ele queria pilotar a câmera, ele queria ser o principal, ele não E era queria ruim. companion. Ele era ruim. Ele falava que ele não queria companion. Ele não pegou o espírito de Doctor Who, sei lá, eu não Não, mas senti. ele pegou. Eu Não vejo... querer companion? Ele não pegou o espírito. Não. É que depende, né? Não. Tipo, eu achei que ele maltratou muito a Lila, a atriz que faz a Lila, no caso. Ele maltratou muito ela, coisas que ele fez, coisas babacas até de se posicionar assim na frente dela pra ela não aparecer na câmera. Sabe? É ridículo. Era um negócio que, sabe? Mas pra mim, realmente, Isso... a atuação dele. Não, isso o ator. O personagem, eu não gostava da relação dele com a Sarah. Eu me incomodava de como ele tratava ela. Ela literalmente estava falando que iria embora e ele não estava ouvindo. O que me incomodou mais foi que ele realmente murchou de um jeito que ele não se transformou em nada. Pra mim, no final, ele tava sem personalidade nenhuma. Não, então, mas no final aí eles quiseram mudou o produtor e queria dar um outro aspecto pra Doctor Who, e eu até gosto disso. Foi o doutor que envelheceu, a gente viu a personalidade dele mudar. Mas não E a tem roupa? personalidade pra mim, virou Carmen Sandiego. Quem é, né, dos anos Agora, 90 aí pegou a referência, mas, cara, ele não tinha personalidade. Ele tinha. Tipo, não tinha. É que o cara o Tom Baker tava de saco cheio também já. Parecia uma pessoa, Não, velho de ele saco tava. cheio. Ele falou já, eu tava de saco cheio no final. Agora, ele não queria companion? Depende. Se ele quisesse comer a atriz, aí tudo bem. É. Que a Romana 1, ele queria. Então ele queria que a Mary Jane continuasse. A segunda, ele queria comer e casou. Então o problema dele com o Companion é se ele queria meter ou não a Sonic Screwdriver dentro. Por isso que ele odiava a Tainá. Nossa, É o Edric. esqueci que Eu o chamava de Edric... Tainá. Esqueci que o Edric chegou na temporada. Ela. Eu não vou nem comentar muito sobre como era o tratamento dele com o Edric, porque o Edric também era pauzinho no cu, então deixa pra lá. Mas assim, eu esperava muito mais dele como doutor. Eu esperava que ele fosse maluco mesmo, tipo, não porque falavam, mas porque ele No chegou final, o plot assim. é que o maluco era o Porque ator. assim, gente, se ele era louco, tudo bem ele dar né, diminuída na hype no final, mas continua, sabe? Ele era suicida, ele era muito suicida nos primeiros arcos. Mas isso Era era tipo, engraçado. vou me tacar daqui, mas você vai morrer. Eu regenero, tô nem... Sabe, isso era muito legal nele. E ele perdeu. E ele era um fã de Não é Doctor como Who. se fosse tipo uma pessoa que envelhece e vai perdendo a vitalidade. Não. Ele não vai entrar na minha lista de preferidos, assim. É. É isso, sabe? Tenho arcos muito bons do quarto que eu quero rever. Eu acho que a companion dele, a Lila, foi excelente e muito também porque eu sabia o que a atriz estava passando. Eu achei ela incrível, incrível, incrível. Eu só gosto de duas coisas nele. O cachecol e o segundo cachecol. Mentira. Era muito bom também como ele usava o cachecol na narrativa. O cachecol. O tempo todo. Usava pra Mas só no pegar alguém começo, pra salvar. depois ele não... Não, ele usou sempre. Ah. Ele usou aquilo pro mestre tropeçar, lembra? No final, na regeneração dele. Mas o cachecol era muito bom com ele. A dinâmica dele, cachecol. O cachecol pra mim foi um companion. Não tenho dúvida. E a segunda coisa foi I deny this reality. Porque eu uso Pegou. isso pra tudo. I deny Eu peguei this esse reality. meme e eu uso pra tudo. a era dele foi muito importante pro show. Uhum. A gente viu Gallifrey, a gente viu os Time Lords, a Regeneração, aquele arco que ele chega falando, eu sou o presidente de Gallifrey.
Você abaixa as armas que eu sou o presidente, caçem a minha companion. Mano, invasão na Tardes, perseguição na Tardes. Talvez tenha sido o melhor arco dele. Nossa, o arco da tarde foi muito bom, que mostrou a piscina, mostrou os corredores. A piscina 1. Eu não sei se é um ou Ela tem 3. Eu não sei Enfim, qual é. cara, Mostrou uma foi um piscina. arco de 6. A gente geralmente não gostava de arcos de 6, mas que esse arco a gente o tempo todo ficou, mano, bota o próximo, bota o próximo. Mas chegou num nível que a gente tava mais vendo pelas companions dele do que por ele, né? Sim, não, Até que definitivamente. as companions Eu não ficaram tava ruins também. vivendo, eu tava esperando a Romana chegar. É isso. Mas eu não vou me aprofundar nisso aqui, porque aqui é doutor. Aí vem o quinto. Quinto, gosto dele. O David Tennant. Não, Não. Como é que é o nome dele? Cara, é bizarro. Cara, não Ele não consigo. Eu gostei de graça. Eu gostei de graça dele. Eu gosto dele, mas de todos os doutores eu ainda acho que ele é o mais apagado. Não sei. Ele não tem uma personalidade muito pujante. É porque também, tu viu... eu tenho uma experiência diferente dele. Porque você viu ele depois do Tenet. Sim. Eu vi ele antes do Tenet. Então, tudo que o Tenet faz, ele fez primeiro. É bizarro. Então, pra mim, ele é o Tenet. Só que, primeiro, é o muito original. bom, porque o Matt Smith falou que se inspirou no segundo doutor pra compor o doutor dele. O Capaldi falou, me inspirei no John Pertwee pra fazer o meu. Foi esse o nome dele. E o Tenet, eu já vi várias entrevistas ele falando, não me inspirei em ninguém. Eu queria criar um cara do zero, respeito todos eles, eu Tenet fãzaço de Doctor Who. Mano, eu vi 2 episódios do quinto Doutor e falei, esse cara tá de sacanagem comigo. Não, mas assim, eu só vi 2 episódios com Tenet, né? Porque eu ainda não vi o New Who, você viu o clássico. 3, você viu o especial de Natal. 2, 3. Ah. Então, assim, eu não conheço muito do Tenet, então pra mim foi inédito ver o Quinto Doutor. Mas, assim, pelo que eu vi do Tenet, ele é a melhor mistura possível de todos os doutores do clássico. Ele, sem dúvida, conseguiu pegar Acho que você cada imagina. um de cada um deles, sabe? Tipo, ficou muito bom essa mistura. Mas do quinto, ele tem muito mais. Tem Ele até a muito filha dele. mais. Mas assim, o jeito que o quinto se porta, que ele bota a mão no bolso e joga É coisa pra idêntico. Cara, é muito parecido. É muito parecido. O jeito que ele fala. O quinto teve as piores companions. Teve. Salvando a Nissa e a Perry. Não quero ser injusto, esquecer alguém, mas Missy Perry. Mas não teve bons arcos. Mas ele era muito bom. Eu acho a regeneração dele talvez uma das melhores. Eu quero pegar muito aquele arco pra rever. Ele se matou por ela. E ele acabou de conhecer ela. Foi fofo. Aquilo foi muito legal. Mas também ele tava responsável por ela, né? Sei lá. E aqui a gente tem a nossa experiência assistindo, que é assim, a gente viu que o quinto estava muito próximo do fim da era clássica, então veio aquele negócio de caramba, a gente já vai acabar. E aí veio o negócio e tudo mais. E aí veio o sexto. Cara, e aquela impressão que eu falei que eu não gostei, eu acho que eu não ia gostar do sexto e do segundo, se concretizou. O sexto, pra mim, eu não esperava muita coisa, né? Você só falava que ele era, tipo, palhaço, Eu não sabia nada, palhaço, não palhaço, sabia nada do Por sexto. causa da roupa. Ah, por causa da roupa. Então, sei lá, eu olhei aquele homem e já fiquei meio assim, porque eu esperava realmente um palhaço, mas era só uma roupa ridícula. Eu queria mais cor. Eles são uma junção de todas as roupas de todo mundo. Nada contra o Colin Baker, Não, ele é um mas fofo. eu acho que se talvez ele tivesse tido mais uma temporada, porque ele foi amenizando. Meu problema eu dei um desconto porque ele tinha acabado de regenerar e todo doutor é meio difícil das ideias. Só que, cara, ele juntou várias coisas, várias características difíceis de engolir junto. Ele não era aquele arrogante divertido, engraçado. Ele era um arrogante pouco pedante. Era chato. Doutor, olha no espelho que você vê. Eu vejo a face de uma inteligência suprema, é uma capacidade... Já tava chato. Ele era muito teatral. As citações já estavam um pé no saco. Nossa, eu odeio gente que faz isso. Não façam citações. E até ali eu tava Só assim... em TCC, na vida, não fica fazendo citação não, que ninguém liga. Até ali eu tava assim, ó... Vamos esperar os próximos arcos pra ver como ele é. Mas aí ele me pega e enforca a Perry. Mas ele foi no começo, né? Ele enforcou a garota. Eu não entendi. Me deu uma muito raiva. bem O jeito que ele tratava a Perry, inclusive, na primeira temporada dele inteira, era um negócio que eu não tava conseguindo ver. Eu não consegui ver o doutor dele.
Não, é tipo, eu não enxerguei doutor nele. Uhum. Em nenhum momento. Só parecia que ele tava. Que ele era um outro Time performando. Lord. Ele tava performando ali. Ele... Na segunda temporada dele, The Trial of a Time Lord, ele tá um pouco melhor. É porque É por isso que eu falo que uma terceira temporada talvez... Mas eu não gosto. Eu acho que o problema era. Você falou que ele era muito fã. Sim, Eu acho que o problema foi esse. todos eles, Ele tentou praticamente. performar demais, porque você vê em cada doutor um pouco do ator. Você vê. Esse que é tão legal, sabe? Porque você tá ali vendo a personalidade do doutor, mas você consegue identificar que aquilo foi o ator que botou. Sim. Que é aquela coisa a mais que Dr. Who dá. Ele, eu não consegui pegar esse pó de pirlim-pim-pim, sabe? Não teve. Pra Não mim, sei. ele só tava atuando. Ele tava querendo ser um grande doutor. E ele não conseguiu botar ele nisso, sabe? Eu não sei, eu realmente... Além de tudo, seguiu uma temporada de arcos muito chatos. E a dinâmica dele com a Companion tava Pero péssima. bem ruim. A Perry, eu tava assistindo pela Perry. E o que eles me fazem? Eles tiram a Perry. E botam a Mel. A Mel Juntou a foi Mel difícil. com ele, pelo amor de Deus, não dava. E Não eu dava. achava a dinâmica deles muito ruim. Porque, querendo ou não, a dinâmica dele com a Perry era interessante. Era ruim, mas era interessante, porque tinha uns negocinhos ali meio... Mas com a Mel era só, vamos malhar, vamos tomar suco de cenoura, vamos estar feliz o tempo todo porque você é colorido. Ai, Doctor! Não vamos falar da Mel. Nem a Susan. A Susan é maravilhosa. Agora, aí ele regenerou, que eu dei graças a Deus que eu não tava vendo mais a hora. Ele regenerou, não. Ele caiu da bicicleta e veio o sétimo. Não nada. O Steve McCoy. Steve Podemos McCoy? dizer que o sétimo foi o único doutor que regenerou sendo ele mesmo. Porque foi ele que fez a cena de peruca. É. Cara, Steve McCoy. É Steve McCoy, né? Me deu um branco agora. É McCoy. É McCoy, mas é Steven. Não, É Steve McCoy. Sylvester. Sylvester McCoy. Foi muito bom. E a gente foi sem esperar nada. Por quê? Tava todo mundo Sim. dizendo que foi a pior coisa, que não sei o quê. Tudo que a gente via, tipo, foi o fim, não sei o quê, blá blá blá. Foi fim. Não, mas tipo, né? Mas, assim, ele é um doutor que só melhorou. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele é muito bom porque ele foi tanto palhaço do que fazia aquelas peripécias e aquela pantomima. E aí ele veio na próxima temporada com aquela personalidade mais sombria. Manipulador pra caralho. Ele queria o jogo de dominó, de xadrez dele ali. Ele não... Às vezes, mano, ele escondia da Ace as coisas. Mano, ele era muito bom. A dinâmica dele Ele com a Ace tinha é maravilhosa. camadas, ele tinha muitas camadas, e isso era exatamente o que faltava no sexto. Ele tinha tudo que faltava Ele era no chato, sexto. ele só era Eu chato. tipo, tinha camadas, ele às vezes estava feliz, aí do nada ele ficava sombrio, aí ele te contava um segredo e mudava toda a sua perspectiva do episódio. Era muito Não, bom. chega numa hora ele tá aqui com a colher batendo na coxa e daqui a pouco ele tá explodindo Scarrow. Os improvisos dele. Os nossos improvisos dele. Cara, Sylvester McCoy, muito bom, muito bom. Pequenininho, é engraçado. E ele gordinho, fazendo as coisas. e gordinho. Teve bons arcos. Claramente improviso, sabe? Que ele bom. mexendo, fazendo carinho no bichinho. No alienígena. No alienígena. Que como se bom fosse que ele um teve bons cachorro. arcos, cara, porque ele mereceu, ele foi um ótimo doutor, podia ter tido mais uma temporada. E o que planejavam pra temporada dele era muito interessante, que era Ace virando Time Lady lá em Gallifrey, e aí ele pegava uma ladra, arrombadora de cofres, e eu acho que seria bem legal, seria bem legal. Não, eu achei um desperdício cancelar, assim, na era dele, porque tava ficando bom. Tava realmente ficando bom. A audiência tava muito baixa, né? Não importa, sabe? Tava Pena bom. que ele não teve um especial Multi-Doctors, Se acabasse todos no eles sexto... tiveram. Se acabasse no sexto... Nossa. Eu entenderia. É, Porque o roteiro era ruim, as companions eram ruins. Tirando a Perry. tem sua... Tem. A Tirando, Companion era ruim, a Mel. tirando, sabe? Enfim, se acabasse no sexto eu entenderia. Porque tava realmente muito ruim, tava doendo. Mas ele deu 2 temporadas tão boas, o sétimo.
Podia... Fiquei tipo, por que vão cancelar? Que vacilo. Se era pra acabar também, podia ter acabado no seu like. Hein? Mas aí eles vão sair do vídeo. É porque acabou o vídeo. Se inscreve aí que esse vídeo já foi muito longo, esse podcastzinho Cansativo. sobre os A doutores. gente levou 6 meses pra fazer esse vídeo, então por favor, dá 6 likes. Vai você e chama 5 amigos pra dar like nessa porcaria. Não precisa nem ver, só Compartilha, dá like. comenta aí o que você achou dos doutores, qual é o seu preferido do clássico, quais os piores, o que você não gosta de cada um, o que você mais gosta, sei lá. Só conversa aí com a gente nos comentários que a gente vai gravar agora um outro vídeo. Preferido pode ser o mestre. O do Delgado ou outro. O do Delgado, né? Nossa, pelo amor de Deus. A gente se vê no próximo vídeo. Ai!